Olá, bom dia para você. Hoje é terça-feira, dia 15 de fevereiro e o Senado Notícias está no ar. Hoje a Comissão de Assuntos Sociais vota o projeto que cria um auxílio financeiro especial para vítimas de desastres como enchentes e rompimento de barragens. Enchentes como as que deixaram mortos e milhares de desabrigados na Bahia e em Minas Gerais no fim do ano passado e início deste ano. Rompimento de barragens como aconteceu em Mariana e Brumadinho. O projeto que está em debate na Comissão de Assuntos Sociais do Senado quer garantir uma ajuda financeira temporária para segurados especiais da Previdência, vítimas dessas tragédias ambientais e que perderam as condições mínimas de trabalho e sustento. É o caso dos pequenos produtores rurais e pescadores, principalmente. As tragédias ocorridas em Mariana e Brumadinho mostram que essas pessoas ficam à mercê da própria sorte, sem qualquer auxílio. O texto prevê que eles terão direito a 3 parcelas de seguro-desemprego no valor de um salário mínimo, a serem pagas em um prazo de 6 meses. O benefício só poderá ser pago a apenas uma pessoa do núcleo familiar e desde que ela não receba outro auxílio de natureza previdenciária ou assistencial. O texto aponta de onde virão os recursos para esse pagamento extra do seguro-desemprego, da contribuição previdenciária de empresas mineradoras, petrolíferas e outras que operem com potencial risco ao meio ambiente. O projeto propõe que elas paguem um adicional de 1% de contribuição previdenciária sobre o valor das remunerações pagas aos empregados todo mês. A Seguridade Social não pode assumir a responsabilidade por danos causados por outros, setor econômico, que muitas vezes não tomam todos os cuidados e medidas necessárias. E outras comissões do Senado também têm atividades hoje. Vamos conferir aqui no nosso telão. Às 9 horas, daqui a pouquinho, a Comissão de Meio Ambiente faz reunião do Fórum da Geração Ecológica. E às 2h30 da tarde pode ser votado na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, projeto de lei que prevê a emissão nominal de passagens de transporte rodoviário. E no plenário, às 4 horas da tarde, também haverá sessão hoje aqui no Senado. Na pauta estão a PEC do IPTU verde, que estabelece critérios ambientais para a cobrança do imposto e desonera a parcela do imóvel com vegetação nativa. O projeto que institui a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares e o projeto que cria a Semana Nacional da Empresa Júnior. E foram pautados para amanhã, quarta-feira, os 2 projetos de lei que buscam conter a alta dos combustíveis. Aprovar medidas que reduzam os preços dos combustíveis já é uma prioridade para os senadores em 2022. Só o diesel subiu 46,8% no ano passado. A gasolina teve alta de 46,5%. O gás GNV, 40%, e o gás de cozinha, 35,8%, segundo a Agência Nacional do Petróleo. No início deste ano, a Petrobras aumentou em 4,85% os valores da gasolina e em 8% o diesel para as distribuidoras. 2 propostas sobre o assunto devem ser votadas no plenário. A primeira cria um fundo para estabilizar o preço do petróleo e derivados e estabelece uma nova política de preços internos para a venda a distribuidores e comercializadores. Nem o impacto direto, nem o fundo regulador foram votados. Eu sou a favor de ambos. Esse fundo de amortização seria formado por receitas adquiridas pelo governo durante a alta dos preços e pela criação de um imposto de exportação sobre o petróleo bruto. O projeto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos em dezembro do ano passado. Em votação, o relatório apresentado pelo senador Jean Paul Prats. Os senadores e as senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A outra proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados em outubro de 2021 e determina um valor fixo para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis.
Os dois textos têm como relator o senador Jean Paul Prats, que se reuniu com os governadores. Tivemos a oportunidade de explicar o pacote legislativo que nós estamos trabalhando aqui no Congresso para justamente atacar 3 dimensões diferentes. A dimensão do preço de referência, a dimensão da política de preços no Brasil e a tributação sobre o combustível. No preço de referência, que é o projeto 1472, nós estamos instituindo a conta de compensação. Então, no meio fica um colchão de amortecimento alimentado por receitas excepcionalmente auferidas pelo governo federal durante exatamente esse período de alta e justamente em função do preço alto do petróleo e do dólar também sobrevalorizado. Se levarmos em consideração que nos últimos 12 meses a inflação brasileira bateu a casa dos 10%, enquanto isso o preço da gasolina subiu nos últimos 12 meses, no ano de 2021, 47% e do diesel 41%. O Brasil, por ser um país de dimensões continentais e ser extremamente dependente do transporte rodoviário, faz com que a inflação se torne um efeito em cascata devido ao aumento dos combustíveis que influencia toda a cadeia produtiva e consumidora, no caso do Brasil. Então esse projeto é muito bem-vindo e o nosso setor, no caso o Sindicombustíveis, apoia plenamente o avanço e que torne rapidamente em lei. O senador Carlos Fávaro protocolou uma proposta de emenda à Constituição também para conter a alta dos preços dos combustíveis. Ele informou pelas redes sociais que já tem o apoio mínimo de 27 senadores para começar a tramitação. A PEC cria um auxílio diesel temporário de até 2 anos para caminhoneiros autônomos e outro para famílias de baixa renda comprarem o gás de cozinha. O texto prevê ainda autorização aos estados, Distrito Federal e municípios para reduzirem impostos sobre diesel, biodiesel, gás e energia elétrica. Também está em análise no Senado proposta do senador Jarder Barbalho, apresentada em outubro, que proíbe a vinculação dos preços dos combustíveis derivados de petróleo às cotações do dólar e do barril de petróleo no mercado internacional. As 4 propostas podem tramitar ao mesmo tempo. Na Câmara dos Deputados, há outra PEC em análise, que propõe zerar os tributos sobre combustíveis e gás de cozinha, além das alíquotas do imposto sobre produtos industrializados. Debater a eficiência do passaporte sanitário no enfrentamento à pandemia e os reflexos nos direitos pessoais, trabalhistas, sociais e religiosos da população. Esse foi o objetivo de uma sessão temática de debates no plenário do Senado nesta segunda-feira. A deputada e professora de Direito, Janaína Pascoal, mostrou-se preocupada com leis no âmbito municipal, com restrições e punições a quem não tomou vacina. Elas estariam cerceando direitos fundamentais sem previsão legal. Em São Paulo, há cidades em que os prefeitos baixaram normativas proibindo as pessoas de ingressarem em farmácias, senhor senador, em supermercados. Cada prefeito baixou uma normativa diferente para disciplinar a atuação dos funcionários públicos. Eu pergunto, onde essas penas estão previstas? Em que lei? O procurador do Ministério Público do Trabalho discorreu sobre a possibilidade de haver demissão por justa causa de trabalhadores que se recusarem a se vacinar. Para haver uma justa causa, há que se reconhecer nos programas de saúde da empresa o risco biológico. E desse reconhecimento eu vou gerar o dever de informação. Eu vou informar para os meus trabalhadores por que a cobertura vacinal é segura, tá? E aqui eu faço uma ressalva. Não cabe ao Ministério Público do Trabalho questionar órgãos técnicos e científicos como a Anvisa. E a Anvisa nos possibilita trabalhar com a certeza técnico, científico, jurídica de que há segurança nas vacinas que estão dentro dos programas de imunização. Ele ponderou que a demissão só deve ocorrer se não houver possibilidade de serviço remoto para aquela situação, por exemplo. E lembrou que, em questão de saúde pública, há deveres tanto do empregador
quanto do empregado. Dever do empregador emitir ordens de serviço de acordo com as diretrizes da autoridade sanitária, tá? E o artigo 158 estabelece que ao empregado é dever de cumprir aquelas ordens. Posições favoráveis e contrárias a passaporte sanitário, eficácia das vacinas e o papel delas no contexto de pandemia sucederam-se na sessão. Estamos com a cepa circulante no Brasil, responsável por mais de 96% dos novos casos, cujo índice de letalidade é de 0,31%. 0,31%. Então, nós não estamos falando de uma doença que é como o ebola, altamente letal, ou que pode sobrecarregar o sistema de saúde, porque efetivamente isso não está acontecendo e nós já estamos na descendente dessa nova curva. Então, eu não entendo realmente por que essa sanha em vacinar todo mundo. As vacinas realmente não são esterilizantes, elas não garantem que o indivíduo vacinado não transmita o vírus, mas elas reduzem e muito a chance do vacinado transmitir o vírus. Isso é claro, isso é evidente. Depende da vacina, depende da idade, depende do tempo decorrido. Tem vários estudos aí apontando do fumar ao cinto de segurança, que você não pode, obviamente, em nome da sua liberdade, colocar em risco a saúde dos demais. Isso é óbvio, acho que qualquer ser humano não precisa ser da área jurídica para entender isso. Vai ser inaugurado hoje, às 15h, aqui no Senado, o Memorial Permanente em homenagem às vítimas da Covid-19 no Brasil. A iniciativa foi aprovada por projeto de resolução. Devem participar do evento o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, o vice-presidente, Randolfo Rodrigues, e o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, Renan Calheiros, além de um representante das famílias vitimadas. A TV Senado vai transmitir ao vivo. A pedido do Senado, uma comissão de juristas vai revisar a lei de impeachment e apresentar sugestões de modificação no dispositivo legal. A lei é de 1950. Mais informações com a repórter Carla Benevides. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, criou uma comissão de juristas para elaborar uma atualização da lei do impeachment. O colegiado terá 11 integrantes e será presidido pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Fabiane Pereira de Oliveira, assessora de Lewandowski, será a relatora. Participa também dessa comissão o ministro do TCU, Antônio Anastasia. Ele é ex-senador e foi o relator no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. No ato de criação do colegiado, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, explica que a lei do impeachment é antiga, de 1950, e por isso parte dela não pôde ser recepcionada pela Constituição de 88. Segundo ele, em diversas ocasiões, a lei do impeachment foi apontada pela jurisprudência e pela doutrina como fonte de instabilidade institucional e por isso precisa de uma revisão completa. A comissão tem 180 dias para concluir os trabalhos. Dos 45 projetos listados pelo governo como prioritários em 2022, 12 estão no Senado. Muitos são polêmicos, por isso a aprovação não é garantida. Simplificar a forma de cobrança de impostos de empresas e pessoas físicas. A reforma tributária está na lista de prioridades do governo na área econômica e aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A proposta também é vista como prioridade por parlamentares e pelos presidentes da Câmara e do Senado. Mas o texto ainda não é consenso. É uma PEC que aglutina bastante, mas é muito importante ter em consideração e levar em consideração essas reflexões dos prefeitos municipais das grandes cidades brasileiras a respeito da PEC 110. Defendemos a emenda substitutiva 146, que está anexado à PEC 110. Se for a 146, tem apoio da cidade de São Paulo e da Frente Nacional de Prefeitos e de muitos municípios. O que não pode fazer é aprovar a PEC 110, que vai gerar um colapso total na cidade de São Paulo. A privatização dos Correios é outra matéria que o governo quer ver aprovada este ano. O texto, que está na Comissão de Assuntos Econômicos, também divide opiniões. Vamos chegar ao momento que todo o setor de encomenda, de entrega de encomenda, estará no setor privado. E a nós, brasileiros, restará o ônus de a cada ano pedir 10, 15, 20 bilhões de subsídio
para manter o serviço que não dá lucro. Nos quase 200 países que temos hoje no mundo, em apenas 8 os Correios são totalmente privados. Na área de meio ambiente e agricultura estão entre as prioridades defendidas pelo governo o projeto que flexibiliza as regras para o licenciamento ambiental e o que também flexibiliza o controle e registro de agrotóxicos no Brasil. O projeto, chamado por ambientalistas de PL do Veneno, foi aprovado pela Câmara na semana passada e será analisado agora pelo Senado. Na área de segurança e defesa estão 2 projetos que provocam muita polêmica. Um deles facilita o acesso de caçadores, atiradores e colecionadores a armas de fogo. O outro é o que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos em crimes considerados hediondos, como estupro, sequestro, latrocínio e homicídio qualificado. O setor de serviços no Brasil já recuperou toda a queda de 2020. A indústria, por outro lado, ainda não conseguiu reverter totalmente as perdas da pandemia. Segundo expectativas do mercado divulgadas nesta segunda-feira, a inflação deve continuar a subir nos próximos meses. Veja na coluna de economia com a editora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. Pela 5ª semana consecutiva, o Boletim Focus do Banco Central traz uma expectativa de aumento da inflação. Na semana passada, a previsão dos agentes financeiros consultados pelo BC era de fechar o ano com um aumento de 5,44% no IPCA. Os dados divulgados nesta semana mostram uma estimativa de 5,50% e a expectativa de aumento da taxa de juros Selic para 12,25% ao ano. Essas mudanças dos indicadores são semanais e mostram cenários futuros baseados na análise de dados passados e presentes. Semana passada, o IBGE divulgou indicadores da conjuntura econômica relativos a dezembro de 2021. O setor de serviços, o mais atingido durante os 2 anos iniciais da pandemia, mostrou uma recuperação real. Cresceu 10,9% em 21, compensando a queda de 7,8% de 2020. O comércio teve um crescimento de 1,4% sobre 2020 e a indústria registrou expansão de 3,9%, mas ainda não suficiente para superar a perda de 4,5% ocorrida em 2020. O aumento expressivo dos serviços em 2021 é explicado, em grande parte, pela maior segurança de contato trazida pela taxa de vacinação dos brasileiros, o que possibilitou, inclusive, a retomada das viagens. O setor aéreo cresceu 37% no ano. Mas as viagens tendem a ficar mais caras, porque o combustível de aviação é um dos derivados mais caros do petróleo. E o barril do petróleo bruto chegou a ser cotado a $95 na sexta-feira passada. Esse aumento se deve à conjuntura de retomada industrial no restante do mundo e à crise da Ucrânia. E ele se replica aqui dentro, porque a Petrobras calcula o preço dos combustíveis que vende aos consumidores brasileiros como se importasse todo o petróleo que, na verdade, produz. Essa edição do Senado Notícias fica por aqui. Você pode rever as reportagens na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.